Coloca só para eu entender. Primeira vez, a Thaís, Alex também. Alex, você é de qual escola? Thaís também? A Grazi também? Ai, gente, que delícia! Podem falar, pode liberar o microfone aí, pode falar. Oi, Cristine, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eu tudo sou de uma jóia? escola aqui de Alagoas, do Ah, interior de Alagoas. que legal, que delícia, seja bem-vinda. Estarei aí Obrigada. em setembro, dia 4 de setembro. Estarei em Maceió. Ah, que bom, bem pertinho Bem aqui. pertinho. Já passei o Réveillon aí, ó. Eu gosto, viu? Vou te contar uma coisa. É Eu verdade, meu adoro. estado é lindo. É. O Alex, Colégio Esmeraldas. Eu fui visitá-los, Marília, ó. Acabei de falar, tenho família também em Marília, Louveira, gente. A pessoa tem família, né? Então, é bom por isso que vou pousando na casa da parentaiada por aí e vou visitando escola. A gente já vai aproveitando. Sejam bem-vindos, então, todos. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Vou compartilhar, então, agora a minha tela, e aí eu não consigo mais vê-los, mas podem me interromper, por favor. Como eu disse, a ideia é que a gente possa dialogar, que vocês possam compartilhar também como que vocês têm pensado, como vocês têm feito nas escolas de vocês, e a gente vai fazendo esse bate-bola, tá bom? Eu vou pôr apresentação. Bom, todo mundo que está aqui é porque em algum momento já teve contato com o Viva, já recebeu, já fizemos alguma vídeo, a gente já se conectou de alguma forma, está lá dentro do nosso grupo de gestores. Então, são escolas que realmente estão pensando em educação, estão refletindo sobre a prática, sobre a metodologia que está aplicada hoje na escola, como que estão trabalhando hoje, e pensando em novas perspectivas, né? Pensando em novos olhares, em como a escola vai se transformar daqui para frente e como que vocês vão se preparar daqui para frente. Como tem bastante gente nova hoje, vou contar um pouquinho então para vocês, nem todo mundo aqui talvez me conheça, mas eu sou mantenedora também de uma escola. Eu vim para a área da educação porque eu queria fazer educação diferente, porque eu, como aluna, eu já me incomodava muito com o modelo tradicional, com a forma como eu era educada. Então, aquele formato, lê o texto, pergunta e resposta, é reprodução, né? É aquele copia e cole. Isso já me incomodava naquela época. E aí, um dia, eu lendo uma reportagem sobre psicopedagogia, sobre diferentes metodologias e tudo mais, eu falei, nossa, peraí, então tem como ser diferente? Porque eu estudei nessa escola minha vida inteira, então eu não conhecia qualquer outra concepção de educação. E aí, bom, acho que é por aí, acho que é esse caminho, eu já me incomodava, muita coisa já me inquietava. E aí, então, dentro da área da educação, eu sempre busquei inovações, né? Então, novas metodologias, então, me aprofundei muito na abordagem de Reggio Emília, construtivista, na socio-interacionista, na pedagogia Frenet, me encontrei na pedagogia Frenet, que é uma pedagogia muito ativa, e quando eu palestro tudo sobre metodologias ativas, eu sempre trago essa reflexão, né, que parece que hoje que se fala em metodologias ativas, e quando a gente revisita os principais teóricos da educação, a gente vê que estava ali desde sempre. Dewey fala tanto da prática, de trazer essa prática, de trazer a aprendizagem a partir de experiências concretas, de vivências, né? Então, será que é uma abordagem nova ou será que é a gente que está tendo um novo olhar sobre essas abordagens que já estão aí há tanto tempo e que já demonstraram a sua eficácia, já demonstraram o seu resultado em tantos lugares? Eu penso que as escolas inovadoras pelo mundo, né,
quando a gente olha lá o exemplo da Finlândia, de algumas escolas mais, da Escola da Ponte, por exemplo, que nos encanta, e muitas vezes a gente fala, nossa, mas está tão distante, né, parece algo tão longe. Então, eu sempre tive essa preocupação dentro da minha escola, e aí eu fui para a minha escola fazer estágio da faculdade, eles estavam vendendo, eles iam vender ou fechar, até metade, isso foi em abril, mais ou menos, e até julho eles tinham que tomar essa decisão, e eu como estagiária, mas eu já tinha tido uma empresa anterior, tal, a pessoa, né, meio antenada demais, a minha primeira empresa abri com 18 anos, sempre fui muito empreendedora, e aí com 22 eu comprei a escola com 37 alunos, hoje 3 unidades, vai até o ensino médio, antes era só educação infantil, e dentro da pedagogia Freinet eu me encontrei profissionalmente, né, uma perspectiva que tem muita sinergia com tudo aquilo que eu acreditava, e ela parte justamente dessa do aluno, do trabalho, então, dessa autonomia do aluno poder escolher para que cantinho de atividade que ele vai, o jornal escolar, a imprensa na sala de aula. Então, o Freinet, ele sempre trouxe muito a questão da tecnologia e o fazer com um propósito. A criança sempre ia a campo, ela ia aprender, fazia aula passeio, por exemplo, dava uma volta na escola, e da própria vida, o professor, ele era o facilitador, o mediador, para que de uma pergunta do aluno, ele trouxesse para o conteúdo teórico, para aquilo que, para o currículo, para aquilo que o aluno precisava aprender. E aí, toda a minha jornada, então, dentro da educação, tem esse propósito, né? Eu digo que eu não trabalho, eu digo que, para mim, eu me realizo profissionalmente todos os dias. Então, e hoje ter essa oportunidade de estar me conectando com gente do Brasil inteiro, de estar trocando, é a melhor experiência e uma realização muito grande que eu tô tendo nesse momento, né? E aí, nessa caminhada, eu fui me especializando em neuroaprendizagem, psicopedagogia e tal. Cheguei a mestrado em currículo inovador, PUC aqui em São Paulo, e aí veio o Viva. Nessa trajetória, o colégio recebeu o reconhecimento do MEC pela inovação e criatividade na educação. Então, hoje nós somos referência e nós começamos a receber visita de várias escolas de outros estados, inclusive, para conhecer como que era a nossa metodologia. Então, o Viva, ele nasce de uma experiência concreta, real, ele nasce do chão da sala de aula, ele nasce dessa inquietação, né, que eu sempre tive, e que as escolas também foram me colocando, foram me cutucando, e fez com que tudo se transformasse. E aí, hoje, nesse momento, a gente está fazendo esses encontros, e em cada encontro eu estou abordando um aspecto do Viva. Por que a gente tem essa ferramenta? Com que perspectiva? Né? Como que ela foi pensada? O nosso porquê? E o Viva Digital, ele tem esse olhar de trazer a gestão de conteúdo para o professor. A gente acredita que, para dar autonomia para o aluno, o professor ele também precisa de autonomia, e a coordenação precisa fazer esse acompanhamento, porque uma das coisas que eu sempre percebi, quando eu falo lá da Escola da Ponte, né, de algumas experiências mais inovadoras, mas e o controle, né, mas e o acompanhamento? Às vezes não é nem controle, mas é o acompanhamento. Como que eu vou saber se meu aluno realmente está aprendendo? Uma outra questão que eu percebo que dá muita insegurança para os professores na hora de inovar, e se não dá certo? E o resultado? Como que eu mensuro tudo isso? Então, dentro da plataforma do Viva, nós trouxemos algumas ferramentas que vão ajudando tanto a gestão a fazer esse acompanhamento, esse controle dos conteúdos, o professor também, e ao mesmo tempo trazendo essa investigação pedagógica para o aluno. Então, o Viva Digital, ele tem esses dois olhares, tanto da gestão de conteúdo nas mãos do professor. Eu digo que o Viva é um material vivo, ele é incompleto, inacabado, porque ele vai sendo construído o tempo todo. Tanto o material de produção do aluno, ele é muito voltado para essa produção autoral, vai para
reprodução, né, do texto, pergunta-resposta, texto, pergunta-resposta, porque eu não acredito que dê para desenvolver a criatividade do aluno neste formato, quando você já define o que é para ele responder, qual é a alternativa correta, como que ele relaciona a primeira coluna com a segunda, né? Então, eu não vejo muita construção em um modelo tão fechado. E aí, pensando, tá, então como que eu desconstruo isso, mas em contrapartida, eu dou base, eu dou fundamentação teórica, tanto para o professor quanto para o aluno. E aí, dos aspectos que a gente enxerga aqui dentro do Viva Digital é possível potencializar o trabalho colaborativo desde a educação infantil? Então, essa é uma das perguntas que trazem esse nosso olhar para o Viva Digital, né? Porque dentro do Viva Digital, dentro da trilha de aprendizagem do Viva como um todo, a gente sempre vai fomentar muito essa conexão, esse trabalho colaborativo, a cooperação, né? A base da pedagogia Freinet é justamente a cooperação, e hoje a gente vê, olha quantos coworkings, né? Nós estamos vendo, por conta da pandemia, até esse trabalho remoto e tudo mais, a importância dessas articulações, trabalhos colaborativos. A gente sabe que o futuro do trabalho é muito mais compartilhado. As casas, aqui em São Paulo mesmo, tem muitos prédios que já são prédios inteligentes e onde tudo é compartilhado, quer dizer, os apartamentos são menores, então existe se viabiliza melhor materiais, né, os utensílios, pensando em sustentabilidade e tudo mais. Então, tem muitos prédios já nesse formato. Então, essa questão do compartilhamento, ela tem sido desenvolvida em diversas áreas, não só na educação, mas também na educação, né, e até porque a educação vai ser a base de tudo, é sempre a base de tudo. Então, nós precisamos preparar os nossos alunos para esse mundo. Então, como já surgiram esses prédios inteligentes em que você tem apartamentos menores e as áreas em comum, elas são áreas, então tem vários lounges, salas e tudo mais. Você vai receber amigos em casa, você vai para uma sala ali, você reserva aquela sala para você receber, uma sala de TV, então, ambientes em que as pessoas possam compartilhar esses espaços. E a criança, ela vai viver nesse mundo, né? A gente olhando só um pouquinho para trás, se a gente voltar 5 anos atrás, 7 anos atrás, como que a gente pagava a conta? A gente ia até o banco. Parece uma coisa distante, mas não é, né? Quando a gente pensa nos aplicativos, hoje mesmo, rodando para lá e para cá, e aí o Waze faz parte, né, já da vida. O Waze trabalha não só o caminho, mas a nossa expectativa, quanto tempo que eu tenho para chegar, né, já vai trabalhando ansiedade e tudo mais, quanto que você pode esperar de trânsito aqui para frente, e aí, e a partir do Waze, por exemplo, surge o iFood, e aí você consegue acompanhar o alimento até chegar na sua casa, enfim, então, como uma tecnologia, por exemplo, o GPS, que foi uma tecnologia disruptiva, porque ele mudou outros mercados. Agora, com a pandemia, especialmente, os restaurantes que já estavam vendendo pelo iFood, que já estavam conectados, que já tinham um comportamento mais digital, uma cultura digital, saíram na frente e não foram tão impactados quanto outros, tantos, pelo menos aqui, que já fecharam as portas, inclusive. Então, em todos os setores, quem não se mexer, quem não se reinventar, corre sérios riscos, né? E aí a gente volta para a escola com outro aluno que teve outras experiências hoje, e como que a gente pode potencializar esse trabalho colaborativo, então, essa cooperação desde a educação infantil, né? Esse é um dos pilares que permeiam aqui a plataforma, essa parte do Viva Digital. O que é preciso para desenvolver práticas como a sala de aula invertida, rotação de estações e a aprendizagem baseada em projetos? Como o próprio nome do Viva já diz, é Viva Metodologia Ativa. Então, essas metodologias ativas, elas estão no nosso DNA, na nossa identidade. E nós vamos trabalhando e ajudando o professor a trabalhar a partir dessas experiências e
desenvolver esse tipo de abordagem também dentro da aula dele, trazendo uma aula em que o aluno se engaje mais, ele esteja mais motivado, ele esteja mais participativo. Dentro do Viva Digital, vai ser muito mais possível também trabalhar essas ferramentas, essas abordagens e metodologias ativas, tá? Então, mais um pilar aí do Viva Digital. E uma pergunta, né, que a gente coloca, em que medida o seu material hoje, ele favorece metodologias em que o professor, ele seja de fato um facilitador, que ele mobilize os alunos para essa aprendizagem, que ele seja um provocador, né, que ele consiga trazer questionamentos e que tire o aluno dessa zona de conforto também, de que ele só vai voltar ali no texto, procurar aquela resposta e responder a pergunta, é aquele aluno tarefeiro, né, que só vai responder aqui aquelas tarefas. Mas como que a gente consegue ampliar mais esse olhar e trazer outras experiências para o aluno? E que coloque realmente o estudante como autor da sua aprendizagem. A gente vai falar aqui bastante sobre essa abordagem. Deixa eu entrar aqui no Viva. Aqui eu tô no do aluno, eu vou sair para entrar no do professor. Tudo bem, gente? Até aqui? Vocês querem... Sejam bem-vindos, quem chegou depois. A gente vai disponibilizar depois esse vídeo, e aí vocês vão conseguir acessar, né, e assistir novamente, quem tiver interesse. Ó, então aqui eu tô entrando na plataforma do professor, tá bom? Então, para falar como que o professor, ele vai ser, então, nessa perspectiva de ser o facilitador dessas aprendizagens. Deixa eu só conectar aqui pelo meu celular, porque aí eu consigo ver vocês, ver se ainda tem alguma... se tá tendo alguma pergunta, porque quando eu tô apresentando eu não consigo visualizar. Tá? Então... Ai. Vai fazer barulho, pronto. Que eu vou conseguir ver. Então, aqui, o professor vai entrar no Viva Digital. Então, qual que é a ideia do Viva Digital, né? Como é que eu saio, então, desse formato de pergunta-resposta, um texto fixo, mas ao mesmo tempo, tá, se eu tiro isso, o que eu coloco no lugar? Não dá para simplesmente, eu não posso transferir, né? Eu não posso simplesmente tirar o conteúdo teórico do texto, por exemplo, e não colocar uma outra ferramenta de pesquisa. Então, aqui seria a parte teórica, é a parte onde o aluno vai pesquisar, onde ele vai ler. Mas qual que é a ideia? Ao invés de, dentro do material convencional, por exemplo, você tem um texto que fala ali sobre alimentação, por exemplo. Você tem aquele texto, e aí você tem em seguida as perguntas. Aqui, além do texto, você vai ter vídeos, músicas, então a gente amplia esse repertório. Então, tem vários fatores que são muito bacanas, né? Você mantém um conteúdo muito mais atualizado. Então, por exemplo, aqui dentro, a gente já tem conteúdo sobre o coronavírus, o que na maioria dos materiais você só vai ver daqui 2, 3 anos, quando o material passar por uma revisão. Aqui a gente já tem esse conteúdo. O professor, ele consegue participar, ele consegue incluir novos conteúdos, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ele consegue tanto inserir, solicitar novos conteúdos, ele consegue fazer essa gestão, o que eu vou liberar para o meu aluno, o que eu vou aguardar mais um pouco. Então, por exemplo, vou entrar aqui na educação, no ensino fundamental, então tenho desde a educação infantil, tenho no ensino fundamental também. Aí, por exemplo, eu vou acessar aqui dentro do 5º ano, você tem as disciplinas, né, como se fosse o material do aluno normal, e aqui eu consigo, dentro do conteúdo anual, eu libero tanto, porque essa plataforma,
a gente tem os usuários, né? Esse é o usuário do professor, e o pai também recebe, ele também tem o login e a senha dele, que vai ser igual, do pai e do aluno. Então, aqui, a professora tanto visualiza quanto libera para os pais a BNCC, que eu acho que é super importante os pais entenderem quais são as habilidades que estão sendo desenvolvidas a partir do material, de cada disciplina, né? Então, aqui ele consegue enxergar os conteúdos da BNCC, a gente deixa tudo bem explanado aqui para eles, e o conteúdo do Viva também, de cada disciplina, tá? Aí eu entro, por exemplo, aqui dentro do conteúdo de ciências. Eu tenho todos esses temas que vão ser trabalhados no decorrer do ano. Alimentação, os biomas, ciclo hidrológico, condutibilidade, densidade, todos esses temas estão previstos aqui na BNCC, né? Então, aqui mesmo, vocês podem ir comparando, o pai pode ir acompanhando também, isso tudo que faz parte do conteúdo. Então, dentro do tema alimentação, por exemplo, novamente, então aquilo que eu disse, no conteúdo convencional, você vai ter no material convencional, você vai ter um texto, por exemplo, falando sobre alimentação. Aqui a gente vai ter um texto, 10 dicas para uma alimentação saudável. Aí eu vou ter outro texto aqui sobre a importância de se ter uma alimentação saudável. Lembrando que aqui eu estou na plataforma do professor, certo? Então, ele vai observar, ele vai analisar aqui esses textos e ele vai verificar qual deles, por exemplo, dentre esses 3 textos, ele pode liberar os 3 para os alunos ou ele pode liberar um só. Então, bacana, gostei desse texto, acho interessante e tal, vou liberar. Então, ele entra aqui e ele libera esse, no caso, já estava liberado, e ele vai liberar para a turma que ele dá aula, né? Pode ser o quinto ano A, quinto ano B, por exemplo. Se eu não quero mais deixar esse texto disponível, eu bloqueio. Então, é total controle do professor, entre liberar para o aluno, por exemplo, fazer a sala de aula invertida. Então, o professor pode dizer, olha, gente, amanhã a gente vai começar a dialogar tudo sobre alimentação. Então, quero que vocês entrem lá no Viva Digital, dentro do tema de alimentação, pesquisem o que tem lá dentro, e depois a gente vai falar a respeito, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar a respeito. Então, quando chegar no dia da aula, os alunos pesquisaram dentro daquilo que a professora liberou. Ela pode ter liberado os 3 textos, ela pode ter liberado um só, ela pode ter liberado um texto e um vídeo. Então, ela fica à vontade para fazer abrir esses conteúdos para que os alunos possam pesquisar, tá bom? Então, isso é uma coisa bem bacana, porque coloca realmente o professor nessa ação também. E aí, por exemplo, aqui ele tem os vídeos, né? Tem a pirâmide alimentar. E aí, conforme o professor vai trabalhando esses conteúdos, ele pode ir aprofundando ou não, né? Então, ele vai sentindo a turma e ele pode aprofundar. Então, ele inicia falando sobre a importância da alimentação saudável e depois ele vai para transtornos alimentares. Conforme ele vai dando andamento nos conteúdos, ele vai liberando para os alunos acessarem. Aqui, por exemplo, vai ter um outro sobre como aproveitar integralmente frutas, verduras e legumes, né? Sobre compulsão alimentar, então tem uma imagem aqui que eles podem fazer a leitura dessa imagem, a reflexão sobre o que eles estão vendo aqui, o que está acontecendo e tudo mais, né? Aqui, a gente tem falando, por exemplo, sobre a doença celíaca, e aí tudo isso o professor vai liberando à medida que as discussões vão acontecendo. A gente pode passar aqui mais para frente, vitaminas, proteínas, então tem vídeos aqui sobre o carboidrato, transtornos alimentares, então dentro de transtornos, então eu falei de alimentação saudável, entro em transtornos alimentares, entro em como utilizar integralmente essas verduras, legumes, né, e frutas, enfim. Intolerância ao leite, à lactose, questão do rótulo. E aí, vamos supor que um aluno
ele, numa das discussões, ele traga, professora, minha mãe, ela não pode comer açúcar porque ela tem diabetes. E não tem diabetes aqui, não está previsto, né, dentro do material, a princípio, falar sobre o diabetes. Mas, de fato, é uma questão que pode surgir. Então, a professora, ela faz essa solicitação para nós, e nós colocamos um conteúdo sobre diabetes aqui dentro, por exemplo, para os alunos poderem pesquisar e fomentar mais ainda essa discussão, tá? Ou o professor ele também pode mandar o link. Poxa, achei um vídeo super bacana, vi uma entrevista. Esses dias uma escola passou para gente que eles estavam trabalhando sobre folclore, e aí ela queria alguns conteúdos e tudo, algumas dicas, e ela até mandou para gente alguns links de entrevistas de historiadores e tudo mais, falando da cultura, falando do folclore e tal, e nós inserimos dentro da plataforma. Então, é isso, né? É esse professor ser um facilitador, mas ele também poder participar da construção desse material, né? Então, ele se torna muito mais vivo também por conta disso, porque o professor, ele de fato vai participar. E, além disso, a gente tem a produção de conteúdo também. Então, vou voltar aqui. Dentro... Deixa eu olhar aqui, se não me engano, dentro do terceiro ano. Cá, me lembra qual que é mesmo? Acho que aqui, ó, zona rural e urbana. Vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, tem alguns vídeos. Aqui, né, Cá? Vida no campo. Olha só. Esse foi... Acabei de chegar do campo. Tava plantando. Ai, essa vida tem que acordar muito cedo para plantar. Ainda bem que hoje em dia temos muitas máquinas que nos ajudam. Você imagina como que era antigamente no campo? Não? Então vamos pensar. Como que é a vida no campo antigamente e hoje em dia? Antigamente, no campo, as pessoas plantavam basicamente para... Enfim, então aqui a gente também tem conteúdo produzido para videoaulas e tudo, conforme a necessidade, conforme aquilo que as escolas e os professores vão mandando também como sugestão ou como uma demanda deles, né? E aí, nós vamos entrar aqui e eu vou mostrar um pouco do aluno, como que ele vai visualizar. Então, à medida que o professor vai liberando lá para a turma, aqui ele entra, né? Aqui é a plataforma do aluno. Vou entrar aqui nesse quinto ano, que foi um que eu liberei lá agora. Então, ele vê, aqui ele faz o filtro, ele visualiza quais foram os conteúdos já liberados pela professora, e aqui, então, tem esses materiais, né, então, no início do ano, vai estar vazio ainda, mas vai completando com o passar do tempo. Então, dentro de ciências, por exemplo, ele tem aqui, por enquanto, alimentação, biomas e universo, que foi aquilo que o professor já liberou para ele. Então, é uma forma do professor ir fazendo essa gestão, e aqui a gente consegue ampliar esse olhar de mundo do aluno, né? Ele fica com vários olhares, ele consegue ver um texto, ele consegue articular com um vídeo, aquele aluno que é de inclusão, de repente, que prefere, que tem uma facilidade maior com vídeo, ele consegue organizar, colocar o ritmo que ele vai assistir, ele consegue assistir mais de uma vez. A gente consegue, de fato, trazer outras linguagens, e não só a linguagem escrita, não só aquele texto, a criança que tem um pouco mais de dificuldade, inclusive aquelas que têm mais facilidade também, onde a gente tem aqui, então, por exemplo, dentre esses 3 textos, a professora, ela vai enxergar, bom, esse texto, ele faz mais sentido para a minha turma, que é mais imatura, que eles ainda não conseguem
aprofundar numa discussão ou num texto mais complexo, ou então, poxa, com essa turma eu já consigo liberar esse outro texto também. E aí, nesse movimento, ela trabalha a rotação por estações, por exemplo. Então, dentro de cada estação, que ela pode organizar dentro da sala, em cada estação vai estar proposto ali uma ferramenta de pesquisa. Um vai estar lendo um texto, outro texto, um vídeo e uma leitura de imagem. E aí as crianças vão trocando e rotacionando dentro da sala de aula. Na sala de aula invertida, ele também consegue antecipar essa leitura ou esse vídeo, né? E anotar, fazer um mapa mental, fazer as anotações daquilo, das hipóteses que eles foram levantando, aquilo que eles estão enxergando sobre aquele assunto, críticas, enfim. Aí você fomenta esse olhar crítico, e aí no momento da aula tem esse compartilhamento, tem essa troca, eles vão conversar a respeito, e aí é um ajudando o outro e um ensinando o outro, né? E isso valoriza muito o olhar do aluno e a aprendizagem dele. Quando a gente tira esse aluno, de fato, desse lugar, né, sentado, assistindo aula, esperando tudo pronto, qual que é o exercício que eu preciso realizar, esse aluno tarefeiro, e ele vai para um outro espaço, com outro olhar, de fato, para a pesquisa, e ele participa dessa construção do conhecimento. Então, no Viva Digital, a forma como nós vamos favorecer essa ampliação de olhar é mais ou menos dessa maneira. E a coordenação, ela passa a ter controle e acompanhamento de tudo isso. Então, tudo que o professor, todas as movimentações que o professor faz, né, o coordenador, ele consegue ir acompanhando, verificar como que está o professor da turma da manhã com da turma da tarde, por exemplo, se as turmas estão caminhando juntas, em número de atividades, né, diárias, ou em projetos, enfim, a maneira como a escola resolver trabalhar, a forma como ela trabalhar, porque nós não interferimos na identidade da escola. A identidade da escola é da escola e ela tem que ser preservada, né? A gente respeita muito o olhar da escola. Então, tem escolas, às vezes, que falam, quando que vocês começam a apresentar a letra cursiva? A gente não apresenta a letra cursiva, quem vai apresentar é a escola. Tem escola que é na educação infantil, tem escola que é no segundo ano, no primeiro ano, que é depois que todos os alunos já estão alfabetizados. Então, a gente não vai intervir nesse momento. A ideia é realmente ampliar e flexibilizar o trabalho do professor, né? E trazer para o aluno essas oportunidades de pesquisa e de forma que ele consiga ir além desses muros da escola, né? Vou entrar aqui no da educação infantil, para vocês darem uma olhadinha também. Aí nós colocamos ícones aqui, para que, né, como são pequenos, eles aí, então a professora fala, olha, entra lá no elefantinho, e aí vamos ver o que tem lá dentro, ó, vai ter um vídeo, então, sobre animais aquáticos, né, que foi o que ela liberou até agora. Então, conforme a professora vai liberando, os alunos vão tendo acesso, sobre meios de transportes. Então, tem vídeo, tem imagens também, e aqui ele consegue se identificar também em alguns desses lugares, e aí a professora vai trazendo ao máximo para a realidade das crianças, né? Isso para a gente é super importante, assim, que a professora consiga fazer essa conexão com aquilo que faz parte da vivência, que faz parte da rotina da criança. Deixa eu voltar aqui. Bom, agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Agora eu tô vendo aqui as respostas. A Yara, que tinha entrado, que eu falei, tem uma desconhecida aqui, que não tinha o nome. Como que vocês enxergam, como que vocês têm trabalhado, vocês estão tendo principalmente agora pelo remoto, né, através das aulas online, como que está sendo esse momento de investigação dentro da escola,
como que vocês têm conseguido compartilhar essas aprendizagens entre os alunos? Contem um pouquinho aqui para mim, para nós, né? Que aí todo mundo participa. Olha, Cris, tá me ouvindo? Tô, sim. Tudo bem? Desculpa, meu áudio vazou em algum momento da apresentação, eu acho. Me desculpa. Imagina, tranquilo. A gente fica com vontade de desligar e ligar o microfone. Eu gostei muito, é meu primeiro dia aqui, né? Prazer para todo mundo que está participando, é um prazer imenso. E eu percebo, sabe, Cris, que não sei se é uma percepção dos demais, que esse ensino remoto que nos foi imposto, né, de certa forma, ele está permitindo que a gente consiga estimular tanto os nossos professores, né, da minha escola, quanto nos nossos alunos, habilidades que não estavam muito pensadas até então, né? E esse ensino remoto nos possibilitou, assim, abrir um pouco o leque de possibilidades para trazer um pouquinho mais de curiosidade, de autonomia na criança para buscar, né, as respostas para suas dúvidas, porque a gente, né, tem nosso colégio, ele não é considerado um colégio, né, de metodologia ativa, né, ele tem uma proposta de apostila, embora uma apostila que está cada vez mais, eu penso, vejo, né, conversando com um ensino mais inovador, né, com um ensino mais socioconstrutivista, como ele se propõe a ser desde o início, né, Então é muito interessante perceber que durante as aulas online, a gente, apesar de todas as limitações, está conseguindo, por meio da tecnologia, né, de novas habilidades que a gente está requerindo dos nossos professores e alunos, perceber que é possível sim, né, a gente conseguir um novo formato, como você falou, de colocar mais o aluno no centro, né, que é um grande objetivo nosso também aqui enquanto gestão, né, cada vez mais tornar, né, o aluno centro desse processo, o professor não só o detentor, mas o mediador, né? Então, achei muito interessante tudo que você falou até o momento, porque eu fiquei lembrando da nossa realidade. Legal. E é isso, assim, e como que você fomenta, de fato... só um minutinho. Como que você fomenta faz com que isso, de fato, se aconteça, né? Como que a gente faz com que isso se manifeste, né, de que forma que isso vai se manifestar na prática, porque eu acho que o discurso, né, eu acho que a gente tem uma clareza muito, muito boa de como que tem que ser, de que a criança tem que estar no centro, de que a criança está, mas como que isso se manifesta nas minhas práticas, né? E eu acho que trazer essa reflexão para o professor, então às vezes são ajustes que têm que ser feitos, ou mesmo que materiais e que tipo de ferramentas, e hoje as ferramentas digitais, né, têm trazido tantas possibilidades, você consegue de fato colocar esse aluno para pensar soluções e não ser somente um reprodutor de exercícios, né? Esse aluno tarefeiro. Sim, exatamente, Cris. Então, é um insight, né? Para a gente aqui que está sempre em constante aprendizado, né, com essas metodologias, com esses formatos, e mesmo com a tecnologia, posso dizer, né, que a tecnologia não fazia muito parte da nossa rotina, é muito bom de perceber que é uma mudança realmente de mentalidade, de prática, que vai requerer muito esforço, né? Um tempo de consolidação, mas a gente perceber que é possível, né? Essa autoconfiança que os professores estão criando também. Não é possível, assim, eu consigo dar uma aula, assim, híbrida, eu consigo, sim, né, acreditar que meu aluno vai ser capaz, né? Então, isso está sendo muito bacana. Eu acho que esse momento o professor, ele está se redescobrindo, e ele está, apesar de todos os desafios, apesar de terem sido pegos tão de surpresa, todos nós, mas os resultados, a forma como as crianças estão interagindo, tudo, tem dado muito mais segurança, então eu acredito que eles vão voltar, de fato, mexidos, e pensando em como continuar, né? Então eu vejo hoje alguns professores, poxa, antes eu não conseguia fazer, não sabia como fazia uma vídeo, falava, Zoom,
do que você está falando? Parecia um bicho de sete cabeças, né? E foi realmente no começo, né? Uhum. E a rotina foi trazendo essa segurança, foi trazendo foi quebrando esse preconceito, né? Então isso está sendo muito bacana e vai muito ao encontro do que o Viva já se propõe a fazer há tanto tempo, né? Então isso é muito bacana da gente estar constatando, né? Que a gente está evidenciando também. E a gente vem, e quando a gente fala em metodologias ativas, eu sempre vou conversando com a escola, né? A gente tem um trabalho muito de parceria, de fato, de sentar junto com a escola e vamos pensar, porque tem escolas que são montessorianas, por exemplo, que são construtivistas, tudo, e já partem de um princípio, já partem de um lugar, e tem escolas que estão tentando se reinventar, mas não sabem ainda exatamente como e para onde vai, e por isso que gera essa insegurança, esse medo, e o medo paralisa. Né? Então, quando a gente traz essas ferramentas e traz essas reuniões sempre sistemáticas, né? Então, periódicas, eles sabem que eles vão ter essa sequência, que eles vão conseguir acompanhar, a assessoria pedagógica também. Então, vamos sentar, vamos fazer juntos. Eles vão se acalmando. Ah, tá, então é por esse caminho, então eu consigo desse jeito, e a gente vai trazendo essas ferramentas. Não tô sozinho, Não estou sozinho. E essas ferramentas, elas vão ajudando bastante. Então, o salto que os professores dão do início do ano, quando eles começam a trabalhar com o Viva, e para o final do ano, não só os professores, mas o aluno, é muito grande. Né, é um salto gritante, assim, a gente percebe o quanto o empoderamento, e é bacana isso, é o empoderamento do professor também, porque ele tem um material flexível, ele tem um material que ele também se sente professor, porque você percebe que ali ele coloca a identidade dele, ele vai no ritmo, quer dizer, ele tem mais controle da aula, né? Não tá, a aula, ela passa a ser muito mais do professor do que do material, que muitas vezes tem uma aquele personalização, cronograma. né? De acordo com a turma dele, da realidade dele também. Isso é muito legal, Cris. E a tecnologia, ela permite essa personalização. E, inclusive, a personalização do conteúdo. Então, o Viva Digital, ele permite isso. Então, cada professor de cada escola vai liberar conteúdos diferentes dentro do Viva. Então, o Viva vai ser diferente para cada escola. Né? Para cada sala de aula, muitas vezes. Então, a turma da manhã, que às vezes, né, tem uma abordagem, os alunos já são mais maduros, eles conseguem trazer uma reflexão mais crítica, mais complexa, então eles conseguem ter um aprofundamento maior, não. Esse texto cabe para essa turma. Para essa turma, eu não consigo aprofundar tanto, eu já tenho que ter uma linguagem mais simples, mais acessível, e aí ele vai personalizar. Assim como os vídeos e outros conteúdos que esse professor ele pode ir incluindo dentro da plataforma. E aí a gente personaliza tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, eu acho que o mais gostoso, assim, dentro do Viva é exatamente isso, perceber que cada escola mantém a sua identidade e constrói novas identidades, né, novas abordagens a partir do que o material permite. Então, não vão ser todas as atividades com a mesma resposta, da mesma forma, e até porque foram trabalhadas do mesmo jeito. Então, isso muda essa perspectiva do professor e aumenta o empoderamento dele. E aí, né, porque eu falo o seguinte, você que é psicóloga, Dana, a importância da autoestima no ser humano. Total. Total. É Total. aquilo, né? Autoconfiança, né? Você se abriu ao novo, vem tudo a partir da autoestima ali preservada, né? Da motivação para fazer algo diferente, realmente. Como que a importância desse professor se sentir, né, ter essa autoestima, saber o quanto ele é capaz e ele ser motivado a isso, e os alunos também. Então, você cria um ciclo, o ciclo da vitória, né, que vai passando de um para outro. Virtuoso, realmente. Exatamente. Então, acho que vem muito de encontro com tudo isso. Alguém mais quer contar um pouco da experiência, de como tem trabalhado na escola? Tá todo mundo quietinho?
Ninguém quer me contar? Então tá bom, né? Então, a ideia, né, gente, quando a gente fala aqui de metodologias ativas, é justamente isso. Acho que a gente sempre tem que ter em mente qual que é esse propósito, qual é essa identidade, né? De onde que a gente parte, onde que a gente quer chegar quando a gente fala em metodologia ativa, e é um processo. Tudo vai ser processual. A gente sabe o quanto a mudança de cultura ela é processual, o quanto os professores, agora eles foram arrancados da sala de aula física, né, e tiveram que se virar e fazer acontecer e tudo mais, mas, de um modo geral, as coisas não acontecem dessa forma. Eu acredito que esse momento de disrupção que a gente está vivendo, de mudança de paradigmas, de quebra de resistência, está sendo muito importante para a gente revisitar e para a gente reavaliar aquilo que vai ser mantido daqui para frente, e novas formas de aprendizado. Eu costumo falar muito do aprender e não do ensinar, né? Porque eu acho que já está aí na nossa fala. Quando a gente foca só no ensinar, quem ensina é o professor. A gente vai nessa perspectiva, né? De que é o professor que conhece e o professor que vai ensinar. E aqui, quando a gente fala em metodologia ativa, é muito mais o aluno aprendente, é essa comunidade aprendente, né? Tanto o professor quanto o aluno, e aí você entra numa construção coletiva e muito mais em busca de solução de problemas, esse pensamento complexo, onde cada um vai contribuir, por um lado, vai trazer o seu ponto de vista, e a gente, nesse desenrolar, você está desenvolvendo já a empatia, as habilidades socioemocionais como um todo, né, que já estão lá previstas na BNCC, mas que, novamente, fica aquela pergunta: em que medida e de que forma que eu estou colocando todas essas habilidades, que eu estou oportunizando com que o meu aluno desenvolva essas habilidades e essas competências, né? Acho que fica aí um ponto de pensamento para que a gente olhe para dentro e reveja. E pensar, né, eu acho que a gente está num momento ainda de muitas incertezas, mas o fato de vocês estarem aqui hoje, de estarem se propondo a pensar a educação, a pensar como que vocês podem trabalhar daqui para frente, mostra um pouco de que a gente tem continuidade, né, que a gente vai se reinventar daqui para frente, e a escola, ela vai dar um salto de 5 anos aí, no mínimo, em termos de avanço tecnológico, de metodologias dentro da sala de aula. Então, acho que vai ser um ganho, e a gente precisa sair desse lugar comum, né? Então, o convite que eu deixo aqui para vocês é esse: como que eu saio desse lugar comum, como que eu reinvento, como eu ressignifico essa questão do ensinar, do aprender, como que eu promovo a aprendizagem dentro da minha escola, né? De fato, o meu professor, ele está sendo um facilitador, ou ele continua no formato mais instrucional? Quando a gente fala de ensino híbrido, então eu vejo muitas escolas que estão, né, investindo um valor alto até em equipamentos, em microfone, em vídeos e tudo mais. E aí a gente fala de ensino híbrido. Acho que uma das discussões que a gente vai ter aqui vai ser sobre ensino híbrido, inclusive, porque o ensino híbrido vai muito além disso, vai muito além de mudar de ambiente. Não é mudar, não é trazer a aula tradicional para o ambiente digital, né, ou virtual. Não é você só transferir esse espaço, mas é ressignificar esse espaço, ressignificar o aprender e o ensinar. Quem que está realmente no centro da aprendizagem, né? Quando a gente pensa em cronograma, mas eu preciso finalizar a apostila, porque está acabando o bimestre, eu estou focada em quem, de fato? Será que é no meu aluno? Será que é na aprendizagem significativa que eu me proponho a fazer? Será que é nas habilidades e competências que eu preciso desenvolver, que está lá previsto na BNCC? Ou será que é no cumprimento de um cronograma, cumprimento de uma burocracia que a escola impõe, né? Ou que até o próprio material impõe. Então, convido vocês, a gente finaliza esse encontro de hoje com essas reflexões,
e esse convite para a gente repensar um pouquinho como que a gente, de fato, está colocando isso na prática, tá bom? Quero agradecer a presença de todos vocês, foi um prazer. Na quarta que vem, a gente tem um encontro marcado, então, novamente aqui, às 5 horas da tarde, e na sexta nós encaminharemos o tema da próxima semana, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo, e sintam-se sempre à vontade para participar, tá bom? Venham, falem, viu? Deixa eu ver aqui, agora apareceu. A Elaine, o Alex, a Dani, todo mundo que está aqui participando, a Cris, obrigada pelo bate-papo. E a gente se encontra, então, semana que vem. Um beijo a todos. Obrigada, Dani. Obrigada pela participação. Obrigada, Cris. Seja bem-vinda. Venham nas próximas. A gente ainda tem muito o que falar, né? A gente só está começando. Ainda tem um caminho aí para a gente percorrer, né? E é importante a gente ter esse olhar. Vamos pensar lá na frente, porque pensar só no hoje, a gente, ficar só vendo as notícias, esperando o governador falar quando volta, a gente pira, né? Com certeza. Vamos inovar, né? Com certeza. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.